Amados irmãos, mais uma vez ouviremos a exposição da palavra do Senhor. Nesta noite estamos retomando as exposições no livro do Apocalipse. Esperamos chegar pelo menos até o final das 7 cartas e hoje chegamos à primeira das 7 cartas. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 a 7 é o texto da pregação, mas inicialmente faremos uma leitura no livro de Gênesis, capítulo de número 2. Vamos ler os versículos 4 a 9. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, Gênesis, capítulo de número 3, versículos 22 a 24. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e um refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora também vamos a Apocalipse, capítulo 22, versículos 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Agora os versículos 12 a 15. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Agora vamos ao texto da pregação. Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7, a carta do Senhor Jesus Cristo à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos
se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, Deus eterno, santo e justo, a fonte transbordante de todo o bem. Obrigado, Senhor, por mais uma vez nesse dia nos permitir ouvir a exposição da Tua palavra. Agora, rogamos que o Senhor conceda a graça para que aquele que fala faça isso no poder do Espírito Santo, com toda fidelidade e clareza, buscando glorificar o Teu santo nome. Ajuda para que nós tenhamos ouvir atento, que o nosso coração receba com toda a mansidão a Tua palavra, que o Espírito Santo opere em nós para moldar o nosso pensamento e a nossa vida pela palavra do Senhor. Dá que possamos ouvir na exposição da Tua palavra a voz bendita do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos, Senhor, essas coisas em nome dele. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, uma esposa, ela pode ser muito diligente no cumprimento de suas obrigações. Pode ser que uma esposa tenha um marido que trabalhe cedo e precise que ela também acorde cedo, prepare a sua marmita, e ela o faz. Ela também cuida de suas roupas, ela o trata com respeito e ela é até carinhosa. Ela cuida dele quando está enfermo e até mantém a intimidade conjugal. No entanto, uma esposa pode fazer todas essas coisas com um coração frio, sem mais aquele amor que ela tinha no princípio do casamento. Em certo sentido, ela ainda ama o seu marido, mas não com aquele amor que a esposa deve realmente ter pelo seu esposo. E pode ser que o esposo lide com isso e nem perceba a frieza do coração de sua esposa. Afinal, o esposo não pode ver o que está no coração. Mas o Senhor Jesus Cristo, que nos é apresentado no livro do Apocalipse como o glorioso Filho do Homem, ouvimos em sermões anteriores, ele se apresentou como aquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele é capaz de sondar os corações e as mentes. Ele conhece a sua igreja e ele requer da sua igreja mais do que doutrina e obras fiéis. Ele requer de sua igreja que sua igreja o ame de todo o coração. É por isso, então, que ouviremos nesta noite a mensagem de Jesus Cristo à igreja em Éfeso, da qual aprendemos que Cristo requer de suas igrejas não só fidelidade, mas também amor. Esse é o tema da pregação.
Cristo requer de suas igrejas não só fidelidade, mas também amor. Nós vamos observar 3 pontos. O primeiro deles, que o Senhor Jesus Cristo elogia a fidelidade da igreja em Éfeso. Podemos notar isso nos versículos de 1 a 3 e também no versículo 6. No versículo 1, lemos então sobre a ordem de Jesus Cristo a João para que ele escrevesse ao anjo da igreja em Éfeso. Ou seja, ao mensageiro de Cristo naquela igreja, e como já ouvimos, se refere ao pastor da igreja, ao ministro da palavra. É uma mensagem para aquela igreja, mas também é uma mensagem para as demais igrejas. Pois, ao olhar para o versículo 7, notamos que está no plural. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que é dito aqui não é dito apenas para a igreja em Éfeso, mas para as igrejas de Cristo. As cartas, então, estão endereçadas aos pastores como mensageiros de Cristo, porque cabia a eles transmitir à igreja de Cristo a palavra de Cristo. Nesse caso, a mensagem de Cristo é para a igreja que estava na cidade de Éfeso. E essa, sem dúvida, das 7 cidades mencionadas no Apocalipse, a cidade mais próspera e mais importante. É como se fosse a capital da província romana da Ásia Menor. Nela, em Éfeso, estava o famoso templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, também chamada de Ártemis. Ela era considerada a deusa da fertilidade. O templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E como pode-se ler em Atos 19, o comércio da cidade girava em torno da idolatria desse templo. Ali também havia um templo dedicado à adoração ao imperador. Era uma cidade, portanto, cheia de idolatria, uma cidade com banquetes idólatras e imorais, os quais eram constantes, eram uma parte integrante da cultura da Ásia Menor, esses banquetes imorais aos ídolos. E nesse contexto estava a igreja de Cristo, a igreja em Éfeso. E essa, sem dúvida, foi uma igreja importante nos tempos do Novo Testamento. Em Atos, lemos que por ela passaram nomes como Paulo, em sua segunda viagem missionária, Priscila e Áquila, Apolo, e que ali, na terceira viagem missionária, Paulo passou 3 anos trabalhando, ocasião em que a igreja experimentou grande crescimento. Também sabemos que Paulo, quando preso em Roma, escreveu uma carta para essa igreja, a carta aos Efésios. E sabemos que Paulo, quando escreveu para Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Timóteo estava servindo como pastor em Éfeso. E há ainda uma tradição antiga da igreja que diz que o apóstolo João também esteve um bom período, talvez cerca de 66 depois de Cristo, até o tempo em que foi exilado para Patmos, servindo em Éfeso. E é a esta igreja, tão mencionada no Novo Testamento, e que agora deveria ter pelo menos uns 40 anos de existência, que Jesus Cristo dirige a sua primeira carta, das 7 cartas que encontramos no Apocalipse. E a forma como o Senhor se dirige a ela é um modelo, uma estrutura que se repete em todas as cartas. Jesus sempre faz algum tipo de apresentação baseada no que ele falou no capítulo 1. Então, quando olhamos para essa apresentação, devemos ter a visão da glória revelada no capítulo 1. A igreja em Éfeso, Cristo se apresenta como aquele que conserva em sua mão direita as 7 estrelas
e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. No versículo 20 do capítulo 1, aprendemos que as estrelas representam os pastores, os mensageiros, os anjos. E os candeeiros representam as igrejas. E como já vimos, esse número 7 indica que aqui temos um número completo. A ideia é que não é apenas para essas igrejas, mas para todas as igrejas e todos os pastores. Então a imagem aqui da apresentação de Cristo é: Cristo tem em sua mão direita todos os pastores de todos os tempos, e ele anda no meio de suas igrejas, de todas as igrejas, de todos os tempos. O verbo traduzido, quando diz que Cristo conserva os pastores em sua mão, traz a ideia de que Jesus tem poder e autoridade sobre os seus ministros, ele é capaz de cuidar deles. Nesse contexto da carta de Cristo à igreja em Éfeso, esse cuidado de Cristo com os pastores fiéis está em contraste com os apóstolos falsos que tentaram se infiltrar na igreja. Além disso, a visão com a qual Cristo é apresentado aqui, dizendo que ele anda no meio dos 7 candeeiros, ressalta a presença e o conhecimento que Cristo tem em relação às suas igrejas. Isso também é ressaltado no versículo 2, que começa: conheço as tuas obras. Então, Cristo conhece, Cristo está presente. Então, Jesus se revela à igreja em Éfeso como aquele que tem um conhecimento da vida de cada uma de suas igrejas, como aquele que não está longe, não está indiferente, não está desinteressado ou desinformado. De fato, a imagem é que Cristo conhece as obras, as fraquezas, os pecados, as necessidades de suas igrejas. Ele se encontra numa posição de avaliar a condição de cada igreja. E por conhecer a igreja em Éfeso, o Senhor Jesus Cristo elogia essa igreja. Ele elogia 3 virtudes. Ele elogia, em primeiro lugar, as obras da igreja em Éfeso. E aí então encontramos no versículo 2 3 palavras que expressam esse elogio: obras, labor, perseverança. Devemos entender estas obras como boas obras, nas quais a igreja trabalhou arduamente e de forma perseverante. E pelo que lemos aqui na carta, devemos concluir que pelo menos uma parte dessas obras aqui mencionadas, deste labor e perseverança, foram empregados na luta contra o falso ensino. Possivelmente, pregadores itinerantes chegaram até a igreja em Éfeso, intitulando-se apóstolos e pregando uma mensagem que não estava de acordo com a doutrina da palavra de Deus, não estava de acordo com a doutrina apostólica. Esses falsos apóstolos são chamados no versículo 6 de nicolaítas. Nicolaítas vem de Nicolau. E Nicolau, esse nome significa destruidor do povo. Isso parece ser bem adequado ao que eles estavam fazendo. Lemos então no versículo 6 sobre as suas obras, as obras dos nicolaítas. Mas se você olha para o versículo 15, na carta de Cristo à igreja em Pérgamo, você lerá sobre a doutrina dos nicolaítas. Isso então tem levado ao seguinte entendimento: nessas cartas há um problema em comum que as igrejas estão passando. É um problema doutrinário, eles estão sendo atacados por falsa doutrina. Essa falsa doutrina, ela é descrita nas cartas com diferentes nomes, mas no final é o mesmo grupo. Então, eles são chamados de apóstolos, eles são chamados de defensores da doutrina de Balaão, eles são chamados de seguidores da profetisa Jezabel, que estava lá no meio deles,
e eles são chamados aqui de nicolaítas. E apesar de não termos os detalhes sobre o que eles estavam de fato ensinando, reunindo tudo o que se diz sobre esses grupos, olhando para Jezabel, olhando para os seguidores da doutrina de Balaão e para o que está sendo condenado aqui, pode-se perceber que a ênfase do ensino dos nicolaítas era uma recusa em abandonar os banquetes idólatras e imorais dos templos pagãos. Então eles estavam basicamente dizendo, bom, não precisamos romper com esse aspecto cultural. Isso é comum na nossa cidade, é comum na Ásia Menor, isso é requerido e esperado de nós. Se nós não estivermos de alguma forma envolvidos com isso, nós vamos sofrer sanções da sociedade, nós vamos entrar em ostracismo, nós vamos ter dificuldades. Então, eles estavam defendendo que um cristão podia participar dessas coisas. Você pode perceber a doutrina de Balaão, o envolvimento com a imoralidade, foi o que Balaão disse para o rei Balaque, para levar Israel à tentação. A mesma coisa Jezabel. Então, a doutrina e a prática dos nicolaítas encorajava a igreja a uma acomodação cultural, a uma participação nas festas idólatras, provavelmente para não sofrer as consequências de uma perseguição. O que fez a igreja em Éfeso quando esses homens chegaram lá com essa doutrina? A igreja em Éfeso fez aquilo que é a recomendação do apóstolo João na sua primeira carta, sobre a qual ouvimos faz algumas semanas. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. A igreja colocou sob teste a doutrina e a vida desses homens e os considerou, diz o texto, como homens maus. Isso significa que a igreja descobriu que eles eram impostores, que eles eram malfeitores. Por isso a igreja em Éfeso os rejeitou e abominou as obras desses homens. Versículo 6. Assim, no versículo 3, nós podemos entender as provas pelas quais a igreja passou por causa do nome de Cristo e a perseverança que eles mantiveram dentro desse contexto. Rejeitar a doutrina e a prática dos nicolaítas tinha consequências. Os cristãos em Éfeso se tornaram impopulares desde a época de Paulo, cerca de 40 anos antes, quando, por causa da expansão do evangelho em Éfeso, o comércio idólatra tomou prejuízo, e eles foram vistos como pessoas a quem as pessoas que moravam em Éfeso não deveriam respeitar, ajudar, considerar, deveriam se afastar deles. Então, o contexto das cartas demonstra que esses irmãos, na Ásia Menor, estavam sofrendo boicote. Boicote no trabalho. Então, imagine alguém dizer, olha, eu sou um carpinteiro. E o outro dizer, bom, você é um carpinteiro? Você é um cristão? Ah, sim, eu sou. Então eu não quero o seu trabalho. Você não está adorando nossos deuses, está trazendo maldição para a nossa cidade. Mas imagine que você tem de comprar. E você chega até o padeiro e diz, eu quero 3 pães. E ele olha para você e diz, você é um cristão? Ah, sim, eu sou. Eu não vou vender pão para cristãos aqui. Você não adora o imperador. E talvez você está lá na rua vendendo laranjas e alguém chega e diz, bom, eu quero 2 dúzias de laranja. Eu acho que eu conheço você. Você é um cristão? Assim eu sou. Então não vou comprar as suas laranjas.
Isso tem a ver com a marca da besta, comprar e vender se não tiver o sinal da besta. Eles não tinham. Eles estavam rejeitando o culto a Diana e o culto ao imperador. Eles não se submeteram à imposição do Estado de que eles deveriam dobrar o joelho e se submeterem em adoração ao imperador. Então tem consequências. Eles não participam das festas. Então, se um homem era carpinteiro e ele pertencia a uma guilda, a uma associação de carpinteiros que tem um Deus patrono, e eles dizem, hoje é o dia de oferecermos sacrifícios e temos o banquete ao Deus tal que abençoa os carpinteiros. Bom, tem um carpinteiro crente que não vai. Então eles vão dizer, bom, você não vai trabalhar mais conosco. Os nicolaítas estavam dizendo, vocês podem ir para sustentar suas famílias. Seus filhos precisam de comida. Suas mulheres estão reclamando. Vamos lá, podem ir, fiquem à vontade. Não há nenhum problema. Jesus quer isso, abençoar o seu povo. Coisas semelhantes esses homens poderiam dizer. Mas a igreja provou essa doutrina pela palavra de Deus. Recusou a doutrina e a prática dos nicolaítas. E agora eles têm de sofrer as consequências. Jesus diz, vocês te passaram por provas por causa do meu nome. A luta contra o falso ensino e a disciplina da igreja contra os falsos apóstolos, Jesus então está elogiando isso. Vocês foram fiéis. Vocês se mantiveram firmes, vocês foram perseverantes, vocês foram cuidadosos quanto à doutrina, vocês empreenderam grande esforço, vocês não se deixaram esmorecer. Então é importante observar, irmãos, que Jesus está elogiando essa igreja pelo seu zelo e fidelidade em relação à fé e à disciplina. A igreja em Éfeso confrontou e rejeitou o falso ensino e os falsos ensinadores, que não estavam de acordo com o evangelho de Cristo. Portanto, apesar de, para muitas igrejas de hoje, este ponto não ser um ponto importante, o zelo da doutrina e da disciplina, apesar de muitas igrejas imaginarem que basta cantar, evangelizar, pregar com fervor. Aqui encontramos nesta carta da igreja, a igreja de Éfeso, que Cristo reconhece, elogia e requer fidelidade de sua igreja à sua palavra. Ele requer que nós sejamos fiéis quanto à fé e à disciplina. Por isso, quando nós encontramos o elogio de Cristo à igreja em Éfeso, em meio às muitas dificuldades, os confrontos que essa igreja teve e ela se manteve firme à palavra de Cristo, nós precisamos reconhecer que a fidelidade não é algo que nós podemos negociar. Nós não podemos trocar a fidelidade doutrinária por fervor. Ou não podemos dizer, olha, não precisa de doutrina, tudo que nós precisamos é de amor. Isso não é bíblico. Em nossa época também nós temos desafios parecidos com a igreja de Éfeso. O mundo nos apresenta suas demandas. Há ensino e práticas que nos convidam a submeter o evangelho aos pensamentos do nosso tempo. Por exemplo, o culto em muitos lugares é organizado como um momento de entretenimento. A cultura não quer adorar a Deus. A cultura quer assistir um culto, supostamente, de adoração a Deus. As pregações não podem tratar de determinados assuntos, elas devem ser apenas motivacionais. Elas são destinadas a oferecer aos ouvintes uma boa dose de emoção. Será que devemos nos adequar ao nosso tempo?
Será que devemos suavizar a mensagem da cruz? Além disso, há, como naquele tempo, um Estado que quer ocupar o lugar de Deus. Um Estado que oferece bem-estar, exigindo fidelidade política e religiosa. Em nosso tempo também devemos resistir com perseverança. Devemos dizer, temos um rei, e é só diante dele que nos dobramos, e o seu nome é Jesus Cristo. Portanto, devemos nos perguntar, a doutrina e a vida das pessoas que nos ensinam, olhando para esse exemplo da igreja em Éfeso, estão de acordo com a palavra de Cristo? A igreja da qual eu sou membro tem esta marca, a pura pregação do Evangelho de Cristo, tal como encontrado nas Escrituras? O centro da pregação que eu ouço é Cristo e sua obra na cruz? Em quem eu estou de fato confiando? Eu confio em ideologias? Eu confio em políticos? Eu confio no Estado? Ou eu confio somente em Cristo Jesus? Cristo nos chama, meus irmãos, a sermos fiéis em nossa doutrina e prática. Mas agora, a pergunta é, mais uma vez, será que o Senhor Jesus Cristo quer apenas a nossa fidelidade? Isso nos leva ao segundo ponto. O Senhor Jesus Cristo censura a falta de amor da igreja em Éfeso, versículos 4 e 5. Se parássemos aqui, pareceria que a igreja em Éfeso era uma igreja exemplar em todos os sentidos. Pense aqui, os seus membros se ocupavam em servir, em praticar boas obras. Eles eram pacientes no sofrimento. Eles eram ortodoxos em suas crenças. Era uma igreja fiel que rejeitara os falsos apóstolos e defendera a verdadeira fé. O que mais podemos esperar de uma igreja? No entanto, o Senhor Jesus é aquele que sonda, aquele cujos olhos são como chama de fogo. Ele viu além das obras, ele viu o coração dos membros da igreja em Éfeso. E ele detectou este problema. Abandonaste teu primeiro amor. No texto grego, há uma ênfase no termo primeiro. Poderíamos ler assim: você deixou o seu amor, o primeiro. Portanto, não é que não havia amor na igreja em Éfeso. Havia. Você não pode imaginar que a igreja estava cumprindo todas essas responsabilidades sem nenhuma gota de amor. Havia amor. Mas o fato é que a igreja havia colocado aquele amor inicial por Cristo de lado. Eles haviam se tornado exatamente como a esposa que eu mencionei no início, na introdução deste sermão. É uma esposa fiel? Certamente que sim. Ela está cumprindo seus deveres? Certamente que sim. Em algum sentido, ela ama o seu marido? Sim. Mas ela não o ama mais como o amava no início de seu casamento. É claro que isso também teve consequências para o amor mútuo entre eles, pois onde o amor a Cristo se esfria, o amor aos irmãos também se esfriará. Por isso o Senhor Jesus repreende esta igreja. Mas ele faz mais do que repreender. Em sua graça, ele mostra à igreja em Éfeso como corrigir os seus caminhos. Podemos aprender isso numa série de verbos que estão no versículo 5. Lembra-te é o primeiro deles. Aqui está num tempo verbal que indica uma ação contínua. Lembre-se, continue lembrando. A igreja deveria olhar para a história e trazer continuamente à memória
como tinha sido sua vida, o seu primeiro amor no início. O segundo verbo é caíste. O tempo verbal no texto grego indica que esta queda tinha ocorrido há certo tempo, mas que os efeitos da queda ainda continuavam. A seguir, temos uma chamada ao arrependimento, na qual encontramos o terceiro e quarto verbo: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Esse arrependimento é uma mudança de mente, portanto, uma mudança de direção. É, neste caso, o retornar às primeiras obras feitas com amor sincero a Cristo. Encontramos aqui também, no versículo 5, uma advertência muito séria. Uma advertência destinada a quem não se arrepender. E se não, venho a ti e moverei o teu candeeiro. Esse verbo, venho, poderia ser traduzido estou vindo. Apesar de apontar para algo futuro, aqui está no presente, indicando que isso poderia acontecer em qualquer momento. Essa vinda não é a segunda vinda de Cristo. É uma vinda em juízo contra a igreja em Éfeso. E ainda nessa advertência encontramos o verbo moverei. Aqui indica a certeza de que realmente, se eles não se arrependerem, Cristo irá mover. Ou seja, se não houvesse arrependimento, certamente Cristo removeria o seu candeeiro do seu lugar. Quer dizer, a igreja em Éfeso deixaria de ser uma igreja de Cristo. E por fim, encontramos uma repetição do verbo arrepender-se, dando a indicação, este é o ponto de escape. Caso a igreja se arrependesse, Jesus Cristo não viria contra ela em juízo. Meus irmãos, eu quero que vocês considerem atentamente ao que tudo isso indica a nós. Quando é que uma igreja está correndo o sério risco de não ser mais considerada uma igreja de Cristo? Se você disse em seu coração, quando ela deixa de possuir verdadeiro amor por Cristo, essa é exatamente a resposta. Amados irmãos, a armadilha na qual a igreja em Éfeso caiu é muito sutil. E ela é uma realidade, um perigo para nós também. Você percebe? Nós podemos ser zelosos quanto à doutrina bíblica. Nós podemos rejeitar o falso ensino, os falsos ensinadores e apóstolos. Nós podemos ter um culto centrado em Deus, no qual os sacramentos são corretamente administrados. Nós podemos ouvir pregação bíblica e fiel. Nós podemos ser zelosos da disciplina bíblica. Nós podemos experimentar cuidado pastoral e diaconal. E então, nós podemos nos acostumar com tudo isso e funcionar como uma máquina, como alguém que aperta um botão e tudo vai funcionando automaticamente. Podemos nos dar por satisfeitos e dizer, bom, somos uma igreja bem bíblica. Cristo deve ter muito orgulho de nós. No entanto, Jesus requer mais do que isso. Jesus requer que a fidelidade não somente da nossa confissão e obra, mas a fidelidade do nosso coração. Ou seja, Jesus quer que nós o amemos de todo o nosso coração. Ele quer que nós sejamos cheios de um amor sincero por Ele e cheios de um amor sincero uns pelos outros.
Ele quer que nós o amemos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que amemos o nosso próximo como nós mesmos. A falta deste amor em uma igreja pode se revelar de muitas e muitas maneiras. Mas uma delas, e talvez a mais comum em igrejas reformadas, seja que nós nos tornamos defensores da fé, mas não propagadores do Evangelho. Entende isso? Defensores da fé, mas não propagadores do Evangelho. Começamos a nos preocupar com todas as minúcias doutrinárias, que têm seu valor e importância. Mas se fazemos isso, em detrimento de desejar que mais pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, estamos no mau caminho. E não devemos imaginar que nós precisamos escolher uma coisa ou outra. Não é para deixarmos a defesa do Evangelho de lado, é para continuar com ela. Mas é para ter algo além dela. Um amor sincero a Cristo e aos outros. Precisamos ser fiéis, zelosos pela palavra de Cristo, mas fazer isso com o coração cheio de amor. Então vocês podem perceber quando é que esse problema será resolvido nessa igreja? Quando Jesus Cristo voltar. Porque até lá, todos os dias nós precisaremos lutar contra a frieza do nosso coração. O nosso coração está sempre pendendo para essa frieza, para fazer as coisas no automático. O nosso amor, infelizmente, ainda continua cheio de fraquezas e imperfeições. Então, isso requer um exame constante do nosso coração pela palavra de Cristo. Isso requer que nós nos arrependamos constantemente e voltemos. Se vocês querem saber o que é reforma, é isso. É voltar à palavra de Deus. É examinar a nossa vida pela palavra de Deus e dizer, bom, andamos dando alguns passos para fora. É preciso voltar ao que Cristo quer. Precisamos, então, examinar. Eu quero encorajar você a responder uma pergunta agora. Responda com sinceridade, diante de Deus. O que lhe trouxe a este culto nesta noite? Você cantou? Você orou? Você está ouvindo a pregação da palavra com um coração cheio de amor? Ou você é como uma esposa que está cumprindo apenas um dever? Lembre-se, o Senhor Jesus conhece o nosso coração. Não há como esconder dele coisa alguma. Portanto, se examinando o nosso coração, nós encontramos essa frieza, meus irmãos, não resta outro caminho senão o caminho proposto por Cristo. Arrependa-se. Volte-se para Ele, a fim de buscar a graça dele, para ser fiel à palavra com o coração cheio de amor. É importante entender. Odiar o erro não é a mesma coisa que amar a Cristo. Há muitas pessoas que dizem, olha, eu sou contra a falsa doutrina, contra os falsos apóstolos. Mas a pergunta é, você ama Cristo? Não deixem que o estudo da doutrina seja um refúgio para a vossa frieza em relação a Cristo. Pelo contrário, alimentem seu amor por Ele, conhecendo-o no Evangelho por toda a Bíblia. Olhem para a cruz, olhem para seus ofícios,
Deixem que a verdade alimente seu amor por Cristo. E deixe que o amor por Ele vos guie em vossos estudos. Não escolham uma coisa ou outra. Deixem que o culto seja, a cada domingo, um encontro de renovação do vosso amor. Quando vocês cantarem os salmos, meus irmãos, olhem para a beleza, para as perfeições de Cristo, para a obra dele, para o seu amor, revelado quase que em cada palavra do livro de Salmos. Quando vocês ouvirem a pregação, abram bem seus ouvidos, digam ao Espírito Santo: Espírito Santo, dilata o meu coração. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor Jesus Cristo. E lembrem-se, se nosso amor por Cristo aumentar, nosso amor mútuo também crescerá. Agora, em terceiro lugar, devemos notar que o Senhor Jesus Cristo promete vida eterna ao vencedor, o versículo 7. Então, após elogiar mais uma vez a igreja por sua fidelidade em odiar as obras dos nicolaítas, as quais o Senhor Jesus diz também odiar, versículo 6, encontramos então essa maravilhosa promessa. Essa promessa do versículo 7 serve como um encorajamento para que a igreja se mantenha fiel na doutrina e se arrependa quanto à sua falta de amor. Agora, no início desse versículo 7, encontramos uma expressão que se repetirá nas 7 cartas. E eu preciso, então, nesse primeiro sermão, explicar a vocês o sentido dessa expressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa expressão tem uma formulação muito parecida com passagens do Antigo Testamento. Isaías, capítulo 6, versículo 9 e 10. Então disse ele, o Senhor, a Isaías: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha a ele a ver com os olhos, e a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Isso vai na contramão do que nós podemos ouvir por aí. Mas Deus está dizendo algo sério a Isaías. Isaías, parte do seu trabalho como mensageiro, como profeta, é falar de tal maneira que aqueles que têm coração endurecido permanecerão com seus corações endurecidos. Isso se assemelha ao que está no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Ouvi agora isto, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. E também com o que está em Ezequiel, capítulo 12, versículo 2. Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Então há algo comum em todos esses textos e outros. É que quando Deus disse essa palavra a esses profetas, há em geral uma mudança nas profecias desses homens. Por exemplo, Isaías capítulo 1 a 5, antes de Deus dizer essas palavras a Isaías, ele vem desenvolvendo a mensagem de determinada forma. Depois, quando o Senhor lhe diz, olha, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, não podem ver, endurece-lhes o coração,
Então, Isaías começa a anunciar a mensagem através de ações proféticas e através de parábolas. O uso de imagens é aumentado consideravelmente. E você pode ver isso quando Jesus, em Mateus 13, cita esta passagem de Isaías e diz que a finalidade das parábolas é também endurecer o coração dos incrédulos. Então, entendendo isso, quando estamos ouvindo aqui no Apocalipse essa exortação, num contexto de um livro que tem um monte de parábolas, imagens, fica claro, o efeito de Jesus ter falado por parábolas, dos profetas terem falado por parábolas, e agora a mensagem do Apocalipse vir cheia de imagens, por um lado, obter a atenção dos verdadeiros crentes. Os verdadeiros crentes terão entendimento para compreender a palavra, levar alguns incrédulos ao arrependimento, porque eles dirão, opa, eu não estou entendendo isso, não está muito claro, o que é isso? E então eles procuram entendimento e Deus lhes dá. E, ao mesmo tempo, para os apóstatas, há o endurecimento do coração. Eles não podem compreender. Eles têm ouvidos, mas não podem ouvir. Assim, a mensagem dos profetas cumpre o seu papel. Instruir alguns, levar outros ao arrependimento e a terceiros trazer juízo de endurecimento. Então aqui, quando Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus quer dizer que algumas pessoas ouvirão esta mensagem da carta de Cristo à igreja em Éfeso. Elas entenderão, muitas delas se arrependerão, como é o chamado da mensagem de Cristo, e outros ouvirão e continuarão surdas à mensagem de Cristo. Com essa expressão, também devemos ter em mente que o Espírito Santo está falando às igrejas de Cristo por meio desta carta. Portanto, devemos dizer que Cristo está falando conosco nessa noite, por meio dessa carta. Devemos nos perguntar, eu tenho ouvidos para ouvir? Eu posso crer e receber essa mensagem? Agora, versículo 7, também encontramos não só essa mensagem, quem tem ouvidos ouça para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, mas também temos aqui uma promessa, não só para os membros da igreja em Éfeso, mas para todos os fiéis em Cristo Jesus, para todos que podem ouvir. A promessa é esta: ao que vencer, dar-lhe-ei da árvore da vida. Ao que vencer poderia ser traduzido ao que está vencendo e continua vencendo. É uma ação contínua. É uma luta contínua até o final. Esse vencedor é o verdadeiro crente. A luz da carta significa, esse vencedor é alguém que é fiel nas obras, fiel na perseverança, mas também é fiel em seu amor ao Senhor. Ao vencedor, Jesus diz, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando lemos sobre a árvore da vida, logo lembramos do livro de Gênesis. Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, lá no jardim do Éden, no centro desse jardim estava a árvore da vida. Mas também lemos no capítulo 3, o homem e sua esposa foram expulsos do paraíso e por causa do pecado, uma espada flamejante revolvia-se para guardar o caminho da árvore da vida. Uma indicação clara. Nenhum ser humano pode ter acesso à árvore da vida. Em outras palavras, nós fomos cortados da vida eterna,
Nós fomos separados de Deus. É isso que a mensagem de Gênesis quer dizer. Não há mais comunhão com Deus. Não há mais vida espiritual no homem. Está morto em seus delitos e pecados. Mas agora, aquilo que foi mencionado no Gênesis aparece novamente no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Agora Jesus Cristo promete ao vencedor comer do fruto desta árvore. Então, pense sobre a situação em Éfeso. Os nicolaítas estão dizendo, olha, você pode participar dos grandes banquetes aos ídolos. Há muito vinho, há muita carne, há muita comida. Você está passando fome por querer não ceder às questões culturais. E agora esse Jesus diz, eu tenho um alimento melhor para vocês. Eu tenho um alimento para a vida eterna. Jesus está oferecendo, por meio dessas palavras, consolo e encorajamento. Ele está falando sobre o que nós temos nele. A vida eterna no paraíso de Deus. No novo céu e na nova terra. Então aqui temos a mensagem do Evangelho. Aquilo que nós perdemos em Adão e Eva. Agora o segundo Adão nos diz, isso é seu novamente. Contemplamos assim a maravilhosa graça de Deus, que expulsou nossos primeiros pais do paraíso, mas agora em Cristo nos chama de volta, para vivermos para sempre com Ele. Portanto, amados irmãos, aqui está a preciosa verdade. A salvação é uma obra da graça de Deus. E se não fosse assim, nós nunca teríamos a vida eterna. É por causa do que Cristo fez na cruz. Por causa do que... Não por causa do que nós fazemos. É por causa dele que nós temos a vida eterna. E esta é a verdade que devemos defender com toda a fidelidade. A doutrina que devemos exaltar e defender com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Mas este Salvador glorioso é a pessoa a quem nós devemos amar de todo o nosso coração. Portanto, assim como a igreja em Éfeso, essa igreja em Campinas, tem uma obra a ser realizada, tem uma luta a ser travada, tem um credo a ser defendido. Mas, meus irmãos, nunca esqueçam isso. Nós também temos uma pessoa para ser amada, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.